caros ouvintes da Rádio Luz Radiônica. Tudo bem com vocês? Vamos agradecer por este dia maravilhoso, este dia surpreendentemente mágico. Aí você está me perguntando, agradecer por quê? Meu dia não foi nada agradável. Pisaram no meu pé, pisaram no meu calcanhar de Aquiles. Estão querendo me passar uma rasteira. Meu irmão, minha irmã. O próprio Cristo disse que dai-nos graças a tudo. Vamos agradecer por tudo, porque tudo está perfeito. Se alguém hoje, por algum motivo, te tratou mal, se o dia não foi lá tão leve e suave, foi porque você continua com esta crença, com esse dogma, com esse paradigma, que tudo é contra você. E olha que não é. É a forma como você pensa, porque os seus pensamentos é o que cria o seu futuro. Se você já começa acreditando que o seu dia será maravilhoso, ele será maravilhoso. Assim, humanamente falando, o dia pode ter sido um pouco pesado, mas você tem que acreditar, tem que pôr fé e otimismo. Aí você diz aqui, porque a Vera não sabe da minha vida, a vida dela é boa. Ela tá falando isso porque é muito fácil falar. Mas eu falo porque eu sou assim. Eu vejo tudo perfeito. Eu experienciei a pior dor que uma mulher pode superar, enfrentar nesta vida. É a partida de um filho. Eu não me abalei. Eu confiei num processo. E hoje vejo que se eu não tivesse tido aquela fé, aquele otimismo que eu tinha antes disso acontecer, e vinha trilhando este caminho espiritual, provavelmente eu não teria forças. Porque uma mãe sabe muito bem o que eu vou dizer agora. Quando um filho parte, nós ficamos faltando alguma coisa dentro de nós. E nós queremos esse algo para colocar, para encaixar, para a gente não sentir essa falta. É como se o filho fosse e levasse um pedaço nosso. E a gente fica um pouco o quê? Desequilibrado. Nem por isso eu abaixei a cabeça. Nem por isso eu me escondi dentro de um quarto. Eu estava num momento que eu tinha uma grande decisão para fazer. Um filho que desencarnou e eu tinha uma viagem para ser feita na terça-feira. Meu filho faleceu num domingo. E aí eu perguntei. Eu tive 24 horas, viu? Para viver aquilo ali, a ida do meu filho. Quando foi na segunda-feira, eu tinha que ajudar os meus outros filhos que estavam agilizando para o enterro do corpo do meu filho. Porque não era o meu filho que estava sendo enterrado, essa consciência eu tinha. Era o corpo, nós vamos enterrar o corpo do seu irmão como ele sempre mereceu, pelo amor que ele tinha a essa família. Ele é um membro e vamos fazer a nossa parte. Então, todos os trâmites, foi nesse momento que eu perguntei à espiritualidade. O que eu devo agora fazer? Qual é o próximo passo? Eu já estou com a viagem, com a passagem da viagem, a trabalho, meu trabalho é espiritual. Já tinha pessoas inscritas, nesse período eu estava viajando para São Paulo, eu tinha trabalho na Grande São Paulo, como eu também tinha um trabalho no município de São Paulo, que é
a cidade de Lorena e depois voltar para a Grande São Paulo, que lá tinha outro trabalho para fazer, e de São Paulo eu tinha que ir para Varginha, Minas Gerais. E de lá eu voltaria para casa. Fiquei 22 dias fora de casa, distante. E a espiritualidade me fez eu lembrar de uma passagem bíblica que diz assim: quando um jovem pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer para seguir-te? Ele falou, enterra teus mortos, enterra teu morto e me segue. E eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Se é essa a resposta, como os trâmites burocráticos, né? Eles, pelo período e tal, falou, se for para mim ir, então terça-feira enterrarei o corpo de meu filho e dará tempo de eu ainda ir à rodoviária, que eu decidi ir de ônibus neste dia. Foi a melhor decisão que eu tive, foi de ir. Parece que eu estava adivinhando, a passagem já tinha sido comprada há 15 dias antes do acontecimento. Eu sempre viajo de avião, mas eu senti que tinha que ser de ônibus. Aí eu comprei a passagem 15 dias antes. Até com 2 horas de antecedência, você pode desmarcar uma passagem de uma aviação terrestre, mas não uma aérea, né? Mas não foi nesse sentido que eu pensei. Eu senti que tinha que ser de ônibus. Nossa, foi muito interessante. Eu consegui enterrar o corpo do meu filho às 3h30 da tarde. A minha viagem era 4h30. Foi muito corrido para mim aquele dia, muito corrido. Eu tinha que arrumar bagagem, eu tinha que também fazer almoço para dar para as pessoas que estavam em casa, que iam junto comigo para o cemitério. Eu tive que ir para a rodoviária, deixar as coisas na rodoviária, mala, essas coisas, no guarda-volume, para quando chegar só pegar. E de lá nós fomos para o cemitério. Cheguei um pouquinho atrasada, o corpo já tinha chegado, mas fizemos tudo o que foi necessário dentro dos trâmites espirituais que era preciso ser feito. Naquele momento, não era só o meu filho que tinha desencarnado, o espírito do meu filho, mas os que estavam encarnados. Precisava de uma sustentação espiritual. E assim foi feito, enterrei e saí imediatamente porque eu tinha um horário. E olha como são as coisas, por isso que a gente tem que sentir muito e obedecer o que sente. Se eu tivesse comprado uma passagem aérea, eu teria muitos problemas para poder pegar o voo naquele horário. Porque a rodoviária era próxima, muito próxima do cemitério. Que se pega um pequeno atalho, então eu estaria lá em questão de 7 minutos. E foi o que aconteceu. Se fosse aérea, ia levar um pouquinho mais de tempo, porque a distância até o aeroporto é 35 minutos. Viu a diferença? E outra, né? Você, quando vai chegar, você tem que estar 1 hora antes do voo. Eu cheguei na hora que o ônibus encostou. Então, é muito importante todo esse trabalho. Imagine se eu não tivesse essa estrutura espiritual. Eu tinha que seguir. E foi um trabalho muito forte. Foi um trabalho onde alcançou uma cura muito grande. Foram muitas pessoas atendidas espiritualmente. E aquela passagem de Cristo me fez compreender. Se eu quisesse ajudar o meu filho, que estava desencarnado, era através do meu trabalho. E assim eu fiz. Então, e o meu filho precisava muito, porque ele foi com outra consciência.
Ele foi com uma consciência de que de pecado, de pecador. Então, uma consciência de que ele não tinha como a palavra de salvação. Para mim, salvação é ascensão. Para mim, palavra salvação é cura, é libertação. Diz que Cristo veio para nos salvar. Não, eu não acredito que Cristo veio nos salvar. Cristo veio nos ensinar. Porque quem nos salva somos nós, porque nós temos livre-arbítrio. Somos nós que escolhemos. Eu fiz a escolha. Eu fiz a escolha. A espiritualidade fala assim, olha, enterra o seu morto e me segue. Então eu entendi. Olha, você vai enterrar o corpo do seu filho, mas você vai pegar esse ônibus e vai para São Paulo e fazer tudo que você estava destinado a você fazer. Você não vai sair desse curso por nada. Agora, se eu tivesse saído, eu hoje não estaria aqui falando com você, caro ouvinte. Sei lá onde eu estaria. Então, nosso suporte, nós viemos com um propósito espiritual. E estamos aqui por questão espiritual. Nosso propósito, que é nos amar, nos perdoar, nos aceitar do jeito que somos. E expandir esse amor aos nossos semelhantes. Então, agradeça, querido ouvinte da Rádio Luz Radiônica e o ouvinte do meu canal do YouTube, Vera Lapao. É muito importante estarmos alicerçados, porque tem um Salmo 91 que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu descansei. E você pode descansar, isso é uma decisão sua, é uma escolha sua. E aí, o que você escolhe? Eu espero que é esse, de habitar no esconderijo do Altíssimo e estar sobre a sombra dele. Vamos iniciar aqui a nossa quinta carta, né? É a quinta carta, a primeira parte da quinta carta de Cristo. Vamos lá, então? Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referirei como universal e o divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que, enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é em si mesmo universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio nem fim. Para o bem das pessoas que resolverem ler a carta 5 antes das cartas anteriores, as quais relatam a minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto estava na terra, direi que meu verdadeiro eu, Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com Jesus retratado no Novo Testamento. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo mundo na forma do quatro evangelhos, é a minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isso é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas o mal entendidos que tem persistido, assim como a má informação dadas às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na Terra. Quando estive na Terra, para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai. Ao referir-me a Deus, tive duas razões para fazê-lo. Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando recebi a iluminação no deserto,
pude ver que os conceitos que descreviam Cristo do universo conforme revelados pelos profetas judeus. Profetas judeus eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido receber perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental, a de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai-mãe. De fato, vi que os impulsos parentais presentes em todos os seres vivos eram extraídos diretamente do Criador e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais era também a origem da vida e da existência em si. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por esta razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois, para mim, isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos, sobretudo pai e mãe. Porém, considerando a insistência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada na vida diária, me referi somente ao Pai para evitar a resistência judia e para ganhar sua aprovação para o novo termo. Também idealizei o termo Pai, para ajudar os judeus a perceberem em seu conceito de Jeová e a rigidez das leis judias. Eram totalmente errôneos, também a utilizar um novo termo, o Pai, para descrever o Criador, o impulso criativo, por trás e dentro da existência. Esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto à crença estabelecida em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Quero que você compreenda plenamente que em nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração de minha vida e ensinamentos. Um relato verdadeiro e preciso de uma personalidade, minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si teriam amplamente esclarecido que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Eu trouxe um novo ensinamento destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. Tenho o propósito de tornar isso muito claro para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta em uma extensão, linhagem de profetas judeus e que eu continuava a pregar suas crenças, onde o Jeová Todo-Poderoso
possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformasse com o que esses haviam decidido contar ao povo sobre mim. Você deve recordar que, para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que este tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram os meus ensinamentos, tudo que fosse compatível com as velhas crenças religiosas. Minha genealogia foi traçada para assegurar aos judeus que eu descendia ao rei Davi. Porque teriam se incomodado em fazer isso? A não ser que quisesse deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Se realmente tivesse compreendido o que eu tinha vindo fazer na terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo, de compreensão e atividade, teria feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não fizeram e obscureceram muito do que tentei ensinar. Um discípulo de coração valente, Estevão, tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que esses também tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida de meus discípulos era precária e que não é de estranhar que mascarassem os meus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-los mais aceitáveis ao povo. Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas de minhas afirmações e curas que não entram em grandes conflitos com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos e Paulo. Depois de sua iniciação na Antioquia para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Esta é a verdade a respeito de minha vida e morte sobre a terra. Surgirão discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chego a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, são somente crenças. Elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Agora que retornei para você, por intermédio do canal destas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível, dentro dos parâmetros de sua percepção humana, para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há 2000 anos, eu vim agora, através do canal destas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por essa razão, estou irradiando o pleno poder de minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência, a fim de trazer para você a verdade da existência na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão e a terminologia
despertará em você a mesma, ou ainda maior, reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Esta terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos, próprios dos impulsos do ego, e perseverar na meditação e em uma elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e finalmente todo o seu corpo. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-la a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, ilimitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre esta afirmação. Eu não trouxe nenhum, deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e no final se manifestam em seu mundo. Porém, deixo ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis e os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização. Quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação, vim também com a plena força de meu poder crístico, para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-la a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência. Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance este supremo estado de ser, antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Este é o único propósito que motiva estas cartas. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na terra. Busque primeiro o reino dos céus e todas as coisas boas serão dadas a vocês em acréscimo. Não fiz esta afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato de existência. É preciso que compreenda completa e claramente que aquele que você chama de Deus e que me refiro como o universal não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a ele pelas muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas, expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas, cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-la por descrição do poder, da consciência universal, a qual realmente cria, move-se e apoia o universo visível e todas as demais dimensões, para além de sua percepção e compreensão atual. Também estou aqui para contar que estes outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nestas cartas for absorvido
e se converta na própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo e você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante como você nunca sonhou. Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada, seguindo milhares de diferentes mestres do pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem, e você mudará a sua vida. Isso é verdade, até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um anseio de algo mais. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso. Porém, permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal e infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universo e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso, você se dará conta de que já não está sozinho, que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. Quando digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração suplicante para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com sua fonte do ser. Certamente a fonte do ser recebe a oração e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte do seu ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano e quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Este é o verdadeiro propósito por detrás da existência. Uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte de todo o ser e a criação. Aqui lembra você que quando eu vivia na Terra, todos os dias dizia aos judeus, com muita clareza que, por mim mesmo, não posso fazer nada. Continuamente declarava que é o Pai quem faz o trabalho, não eu. Eu vim neste mundo para capacitar você a fazer a sua transição de uma consciência humana presa à terra para uma consciência de iluminação. Quando a pessoa sabe que finalmente conhece a verdade do ser. Sem dúvida, a pessoa que é profundamente religiosa, permanentemente doutrinada com o dogma religioso e a teologia, judia, cristã, muçulmana, hinduísta ou qualquer outra crença religiosa, encontrará dificuldade, inclusive dolorosa a princípio, para aceitar e fazer o bom uso destas cartas, pois uma mente condicionada e programada é como concreto. As crenças entranhadas e usadas como talismã, apoio emocional e como afirmações para dar força em momentos de crise. São emocionalmente gravadas no subconsciente. Normalmente, elas incorporam um temor de ofender a Deus ao contemplar e avançar para uma verdade mais elevada.
a menos que haja um anseio sincero de conhecer a verdade do ser, para além das crenças tradicionais. Estes padrões mentais tornam-se quase impossíveis de aniquilar na mente e nas emoções e bloqueiam o verdadeiro progresso espiritual. Vim expressamente para ajudar aqueles que têm vontade de mover-se para além dessas barreiras em direção à iluminação verdadeira. Portanto, se você sente intuitivamente que as palavras nessas páginas são a verdade e sente-se atraído por elas, tenha confiança de que está pronto para começar o caminho espiritual que se esboça nestas cartas. Eu estou à disposição para dar a você a coragem para seguir adiante até alcançar a meta, a verdadeira iluminação espiritual, a renovação da vida, a força de vontade e a descoberta do que eu chamei de o reino dos céus. Diariamente, a oração e a meditação sincera permitirão a você alcançar a purificação mental e, gradualmente, a verdade e a compreensão substituirão os antigos mitos que foram tão importantes para você algum dia. Bem, aqui eu vou ficando, caros ouvintes da Rádio Luz Radiônica. A sua terapeuta do Ho Oponopono, a Vera Lapao, abençoa a sua vida, abençoa os teus projetos, abençoa essa tua trajetória na Terra. Pois a paz começa comigo, a paz começa contigo e juntos somos muito mais. Aloha!